dispensação da inocência. Nós falamos semana passada sobre a história de Deus, né? Nós vimos que Deus, ele, usando uma expressão nossa, humana, né? Deus está contando uma história, né? Que ele já escreveu, ele apenas está nos revelando aquilo que ele já definiu, né? Do princípio até o fim. Nós vimos que ele é o alfa, ele é o ômega. Então, aquilo que ele começou, ele já concluiu, ele já completou, mas, todavia, nós ainda estamos o quê? Vivenciando, porque somos parte dessa história. Na verdade, nós vimos, ou entendemos, ou descobrimos que, na verdade, não existe uma história da humanidade. Na verdade, só existe uma história, e a história é de Deus. E o homem é parte dessa história, como nós temos falado. Às quartas-feiras, nós temos visto que o homem foi só mais uma parte da história, mas nós vemos que a história de Deus ela é muito maior, muito mais ampla, e que a criação de Deus, inclusive, vai muito além de nós, ainda que o homem, né, seja a coroa da criação, seja aquele acorde final, né, da criação, da sinfonia de Deus, vamos dizer assim. Então, queridos, nós vamos, e aí nós falamos, encerramos, dizendo que essa história de Deus, ele dividiu em quantas partes? Quantas? 7 partes, porque tudo que Deus faz é o que? É pleno, é perfeito. E assim como ele criou todas as coisas em 7 dias, e nós poderemos aqui também fazer um link, né, de que os 7 Espíritos de Deus, e tantas vezes o número 7, as 7 chamas do candelabro, as 7 chamas lá de Apocalipse 4 e 5, diante do trono de Deus. Então nós vemos, né, nos juízos de Deus, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, e sempre o Senhor Jesus passeando em meio aos 7 candelabros. Então, na palavra de Deus nós temos essa ideia de plenitude através do número 7. Então hoje nós vamos começar, propriamente dita, essa série de dispensações. Semana passada foi só uma abertura. Hoje nós vamos começar então falando da primeira parte dessa história de Deus, né? No decorrer da caminhada nós vamos descobrir em qual parte nós estamos. Então vamos começar falando sobre a primeira dispensação, né? Que é a dispensação da inocência. Uma dispensação, lembrando, é o quê? É uma mordomia, é um período onde Deus ele elege um mordomo e confia a ele algumas responsabilidades e dá a ele alguns benefícios, e Deus prova o homem durante aquele período, baseado naquilo que Deus o entregou, certo? Então vamos lá? Essa primeira dispensação, antes da gente ler o texto, só algumas coisas preliminares. Então, nós, se a história é de Deus, e você vai ver que toda ela está dentro da Bíblia, nós não sairemos da Bíblia de maneira alguma, certo? Porque toda a história de Deus está contada onde? Na Bíblia. Então essas 7 dispensações, elas estão onde? Dentro da Bíblia, da palavra de Deus. E aí nós vamos explorar literalmente de Gênesis até Apocalipse durante essas mensagens, porque nós vamos ver o período, né, a cobertura de cada uma delas. Por exemplo, essa primeira dispensação da inocência que nós vamos falar hoje, ela cobre, né, ela cobriu um período um texto que vai de Gênesis 1, 3, nós já vamos ler daqui a pouco, até Gênesis 3, 6.
Então essa primeira dispensação, ela está entre Gênesis 1 e Gênesis 3 até o versículo 6. E nós vamos seguir aqui versículo por versículo, fique tranquilo, em nome de Jesus. Uma dispensação, então, iniciando aqui nossa introdução, uma dispensação, ela se caracteriza por 3 fatores. Primeiro, um depósito de Deus, né? Segundo, a mordomia do homem. Deus deposita, Deus confia, né, algo a alguém, que é o homem no caso, o mordomo. E o que? Um período de tempo, um tempo-período. Então a dispensação, ela sempre tem esses 3 fatores. O que? Deus deposita alguma coisa, ele confia alguma coisa. O homem é o mordomo disso, ou seja, ele é o responsável por administrar essa coisa, esse depósito que Deus deixou com ele. Perceba, ele não é dono de nada. Deus entrega sob os cuidados dele, e isso tem o quê? Tem um período de tempo. Quem define esse período de tempo? O homem ou Deus? Obviamente que é Deus, né? Porque em dado momento Deus vai provar a fidelidade do mordomo durante aquela dispensação. E aí nós vamos acompanhar aqui os exemplos. Então, explicando, né, eu já falei, Deus deposita determinado nível de revelação. Qual é o depósito que Deus faz? O depósito que Deus faz é o da revelação sobre a respeito da vontade dele, o que ele quer que o homem faça. Ou você sabe, é claro, que lá no Éden, Adão não sabia o que você e eu sabemos hoje. Por quê? Porque hoje nós temos um depósito muito maior de revelação, daquilo que Deus já revelou ao longo de todo esse período. Mas lá no Éden, nós vamos ver o depósito que Deus deu para o homem. Então, o homem como mordomo, ele é provado quanto à sua obediência a essa revelação. Deus deposita então a revelação da sua vontade. O homem é provado se ele vai obedecer ou não aquilo que Deus revelou a ele. E esse tempo, período, nós chamamos de uma era, certo? Então, uma premissa importante também para ser observada aqui, quando se trata dos primeiros capítulos de Gênesis, que é onde a gente vai ler, estou explicando essas coisas antes da gente ler, são coisas importantes. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa saber, quando se trata dos primeiros capítulos de Gênesis, é que todos os fatos que estão narrados aqui em Gênesis são fatos verídicos. A palavra de Deus é verdadeira. Porém, eles não estão necessariamente escritos numa ordem cronológica. Nos primeiros capítulos de Gênesis, tá? De onde nós vamos ler hoje, do 1 até o 3, tá? Então, assim, tudo que está aqui é fato, é verídico, é verdadeiro. Porém, algumas coisas não estão na ordem que aconteceram. Mas eu organizei na ordem em que elas aconteceram para facilitar o nosso entendimento nessa noite. Então, eu tentarei narrar os fatos aqui na ordem mais sequencial possível. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 1, né? Podem ficar sentados. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Depois nós vamos para o 28 até do 28 em diante, tá? Gênesis 1, 3, depois 28 em diante. Vamos lá então. Gênesis 1, 3 diz assim: E disse Deus, o quê? Haja luz, e houve luz. Versículo 28. E Deus os abençoou,
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, amados, percebam, a história de Deus que nós passaremos a contar a partir de hoje, ela começa pela primeira dispensação, que começa quando o Todo-Poderoso diz: haja luz. Ali começa a primeira dispensação. No sexto dia que nós lemos aqui, o Senhor, ele criou o homem e depois criou a mulher. Vale lembrar aqui que tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados plenos, já adultos, formados, né? E com uma idade de aproximadamente 30 anos, uma idade biológica, né? Eu estou falando. Então, porque eles já foram formados adultos, prontos, plenos. Então, essa era a condição deles. No sexto dia, Deus criou o homem, depois criou a mulher, tudo estava perfeito, né? O primeiro casal foi criado totalmente inocente. Totalmente inocente. Por causa disso, nós chamamos esta era aqui, essa que a gente está falando hoje, de dispensação da inocência. Então, qual é o primeiro capítulo da história de Deus, dos 7? É a era da inocência. Por quê? Porque foi a condição na qual o homem foi criado. Ele era, até então, inocente. Inocentes em relação ao mal e ao pecado, né? Eles eram totalmente livres, no sentido de livre-arbítrio. E aí nós lemos aqui, eles foram abençoados pelo Senhor, que celebrou o casamento deles. Antes disso aqui que nós vemos, porque Deus não os mandaria frutificar e encher a terra antes de celebrar o casamento deles. E aí nós lemos mais adiante, né, Deus falando, quando cria a mulher. Então Deus celebra o casamento deles e lhes deu a primeira responsabilidade. Qual? Encher a terra e subjugar a terra. Ou seja, exercer o domínio, exercer o governo, exercer a autoridade, dominando sobre toda a criação que Deus havia feito ali na terra e colocado debaixo da autoridade ou da administração deles. Essa então foi o que? A primeira revelação de Deus que eles tiveram, e a responsabilidade deles era o que? Obedecer. Então lembra do depósito que eu falei? Qual foi o primeiro depósito que Deus fez para eles? Eles foram criados inocentes para o mal, em relação ao mal. Eles eram totalmente inocentes. Eles não conheciam o mal, de praticar o mal. Então o que Deus faz? Deus dá o primeiro depósito. Olha, fez o casamento deles, deixaram o seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, serão um só com ela. Pronto, estão casados. Agora, encham a terra
e dominem sobre todas as coisas, sobre aves, sobre animais, sobre répteis, sobre tudo. Então, essa foi a primeira revelação de Deus. O que Deus queria que eles fizessem? Qual era a vontade de Deus para eles? Que eles enchessem a terra e subjugassem, que eles dominassem sobre a criação. O que eles tinham que fazer? Só obedecer isso, certo? Então, como eu já disse nas últimas semanas, o homem ele foi criado para o tempo. Essa foi a intenção do Criador desde o princípio, né? Por isso que a contagem de dias ela começa na origem de todas as coisas. No haja luz que a gente disse, que a gente leu, ali começa a contagem dos dias. Por quê? Porque antes de existir o homem, Deus criou o tempo e fez o homem dentro do tempo para viver dentro do tempo. Então, o Senhor conclui toda a sua obra em 6 dias, inclusive o homem. O que ele faz? Ele descansa e santifica o 7º dia, santificando também o que? O primeiro casal. No 7º dia, quando ele santificou o 7º dia, ele também santificou o primeiro casal, que passaram a estar revestidos de da santidade de Deus, né? Só que era uma santidade, vamos dizer assim, que não provinha deles. Assim como eu falei na quarta-feira, que os anjos, eles têm uma eternidade, mas que não vem deles, né? Eles foram criados. Então, da mesma forma, o homem ele passou a ser revestido de uma santidade, de uma glória que emanava dele, mas que não veio dele, que Deus havia dado para eles, né? No caso, para o primeiro casal. Aí, voltando ao texto, em Gênesis 2 agora, onde a gente parou, no versículo 4. Então ele continua assim, olha, estas são, versículo 4 agora, Gênesis 2, 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, até aí por enquanto. Então veja bem, amados, o Senhor Deus, ele havia dado o domínio de toda a terra para eles. O que nós lemos antes, né? Eu brinco, falando sério, a gente tem que ler o texto devagar. O que nós lemos antes, nós vemos Deus dando domínio de toda a terra para eles. Qual era o nome dessa terra? A Bíblia fala, Éden. Então o nome de toda a terra era como? Éden. E Deus tinha dado o domínio para eles de quê? De toda a terra, e não apenas de um jardim. O homem, ele foi criado antes do jardim. É isso que nós estamos vendo. Então perceba, Deus criou o homem, já existia a terra do Éden, e aí Deus fala aquilo que nós lemos aqui primeiro para eles. Fala, ó, enche essa terra e domine sobre essa terra. Aí depois, em outro momento, Deus cerca e planta um jardim.
E aí o que ele faz? Ele pega o homem e coloca ele lá nesse jardim agora. Entendeu? Então, o homem ele foi criado antes do jardim. Ele não foi feito para o jardim. O homem não foi feito para o jardim. O jardim é que foi feito para o homem. Entendeu? Então, Deus não criou o jardim, depois criou o homem e colocou ele lá. Não. O homem já havia sido criado e depois Deus fez o jardim para o homem. Então, o texto é claro aqui, nós lemos, versículo 8, o texto é claro ao dizer que o Senhor plantou um jardim no Éden, que era o nome da terra, né? Então, no Éden, ou seja, na terra, como eu dizer assim, eu plantei um jardim na minha casa. Você sabe que lá na minha casa, em algum lugar, lá o quê? Eu fiz um cercado e plantei um jardim. Então, quando ele fala assim, o Senhor plantou um jardim no Éden, quer dizer o quê? Que Éden era o nome do lugar onde Deus fez aquele cercado e plantou um jardim para ele. Ele ainda dá a localização, ele fala que era do lado oriental, justamente ali, se estima que seja ali entre o Iraque, é justamente onde tem aquela briga toda ali no Oriente Médio, né? Que a origem da humanidade é ali de fato. Então, no Iraque, ali, Israel, aquela região ali, chamada Crescente Fértil. Então, nessa dispensação aqui, da inocência, a pessoa-chave, o mordomo era quem? Era Adão, certo? Deus fez o depósito, o mordomo era quem? Era Adão. O que não significa que a sua esposa Eva não tivesse o papel importante ao lado do seu marido no governo da terra que se chamava Éden, certo? Então, Deus plantou um jardim, deu acesso a eles ao jardim, mas só que Deus tinha mandado eles dominarem toda a terra. Não pense você que eles ficavam ali num cercadinho ali, não. E aqui já havia um princípio, né? Eu vou falar mais adiante. Então, Deus, esse jardim, ele tinha um propósito bem específico, né? E Deus deu o governo da terra como um todo para quem? Para ambos, ainda que ele, Adão, fosse o mordomo, digamos assim, o administrador, né? Porém, Deus deu o governo para ambos. Então, avançando, esse jardim ele tinha um propósito bem específico. Para que então, pastor? Se Deus deu a terra toda para eles, foi para que esse jardim? Vamos ler, volta aí no texto, capítulo 2, a gente parou aqui, vamos continuar do versículo 15 em diante. Olha só, seguindo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então perceba que o homem já estava pronto quando Deus, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então olha só, o que o Senhor Deus ele faz agora? Ele acrescenta, ele aumenta o depósito, certo? Antes do jardim, Deus tinha dado qual o depósito, qual a revelação para o homem? Olha, eu quero que você povoe a terra e domine a terra, certo? Agora não, Deus planta um jardim, cerca um jardim, coloca o homem lá dentro e ele vê que tem um monte de árvores lá dentro. Tem uma que é especial, que está no meio do jardim, chamada árvore da vida, e tem também lá em algum lugar, que não era no meio, mas em algum lugar do jardim, estava também lá essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, o que o Senhor faz? Ele acrescenta ao nível de revelação do homem. Em primeiro lugar, o princípio do dízimo está representado no fato aqui de que, observa, o princípio do dízimo, e as pessoas ainda não querem entender ou querem brigar com isso.
o princípio daquilo que a gente chama de dízimo, que não importa o nome, o que é importante é obedecer o princípio. O princípio do dízimo, ele está representado aqui, nessa dispensação, no fato de que, ainda que toda a terra tivesse sido dada para quem? Deus deu toda a terra para quem? Para quem? Para eles, para o casal, para o ser humano, certo? Mas nessa terra que Deus deu toda para o homem, Deus plantou um jardim que era de propriedade de quem? Dele. Então assim, eu dei a terra toda para você, mas tem um jardim aqui que é meu, é minha propriedade particular e pessoal, certo? Segundo, ele pôs ali o homem no jardim na condição de mordomo ou de administrador do jardim. Terceiro, dentro desse jardim havia toda sorte de árvores frutíferas, todas que você conseguir imaginar, né? Todas haviam ali, e ainda as que você não imagina também haviam ali. Dentre essas árvores, duas se destacavam. Uma por estar no meio, no centro do jardim, e que deveria ser linda, com certeza. Na Nova Jerusalém nós vamos vê-la, porque ela está lá. Tem várias, né, na verdade. Que era a árvore da vida. E a outra se destacava por quê? Porque era vistosa também aos olhos. Ela era agradável aos olhos. A árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Novamente o princípio do dízimo. Por quê? Tem o jardim todo, tudo aqui você pode mexer, menos nisso aqui. Por quê? Porque é meu, é minha propriedade. Então perceba, só aqui já achei duas bases bíblicas para o dízimo. Princípio, Deus deu a terra, mas o jardim era de Deus. O homem não podia tocar. Dentro do jardim, Deus deu todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podia tocar, era de Deus. Aqui já está presente duas vezes, só nessa era aqui, o princípio do dízimo já sendo estabelecido por Deus. Então, essa aqui que nós lemos foi, e aí, isso aqui que nós acabamos de ler, foi o que? Foi a primeira aliança. Porque são duas coisas que a gente vai observar nessa caminhada. E aí, tenha muita paciência. Eu estou fazendo questão de gravar os áudios e vou colocar lá. E assim, se vocês ficarem com dúvidas, ouçam durante a semana, porque aos pouquinhos vai entrar na sua cabeça. Tá bom? Então, por quê? Nós vamos aprender o quê? Essas dispensações, essas 7 dispensações, e nós vamos perceber, como agora nós vamos ver a primeira, que também houve o quê? As alianças que Deus foi fazendo ao longo desse período, que Deus vai fazendo algumas alianças. A primeira foi essa aqui, que nós acabamos de ler, né? Foi a primeira aliança entre Deus e o homem. Então perceba, antes Deus abençoou o homem e disse para ele assim, antes de jardim, antes disso tudo, aquilo que nós lemos lá no começo, Deus abençoou e disse para ele assim, enchei a terra e sujeitai. Agora, Deus, ele não diz, ele não pede, ele ordena. Por quê? Porque o homem entrou num outro nível, certo? De responsabilidade. Então agora ele ordena, ele fala o seguinte, olha, coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele avisa o porquê, para que você não morra. Não coma dela para que você não morra. Antes, Adão e Eva eram apenas criaturas de Deus. Agora, dentro do jardim, foi por isso que o jardim foi criado. Dentro do jardim, eles adquirem a posição de servos do Senhor Deus, mediante essa primeira aliança que se chama Aliança do Éden, né? É a primeira aliança de Deus com o ser humano, a aliança do
Éden. Por quê? Porque foi feito lá no Éden, ou no jardim do Éden. Então, antes do jardim, Deus criou eles. Eles eram o quê? Criaturas de Deus. Como nós temos visto aí, vimos inclusive essa semana, o quê? Como outras várias criaturas que Deus já tinha criado. Eles eram criaturas de Deus. Mas depois do jardim, quando Deus os põe lá, Deus dá mais responsabilidades para eles. E eles se tornam agora o quê? Servos de Deus. Por quê? Porque Deus pôs ele lá para ele lavrar o jardim e também para o quê? Para ele guardar. Então agora, ele não tinha só que encher a terra, não. Agora ele era servo, ele trabalhava para Deus também, certo? Então perceba, vai aumentando o quê? O depósito. Deus vai aumentando a confiança, vai aumentando a revelação sobre o que ele quer que a gente faça. E aí ele faz essa aliança. Então, resumindo aqui, quais eram as responsabilidades de Adão nessa aliança do Éden? Quais eram? Eram 5. Primeiro, ele tinha que multiplicar a raça humana. Deus deu essa tarefa para ele. Eu quero que a terra seja povoada. Então, primeira responsabilidade que ele tinha, multiplicar a raça humana. Segundo, ele tinha que sujeitar a terra para o benefício do homem, certo? Sujeitar a terra, a criação, os animais, tudo para o benefício de quem? Do ser humano. Terceiro, ele tinha que dominar a criação animal. Deus mandou ele dominar sobre todos os animais. Então, isso era a responsabilidade dele também. Quarto, ele tinha que lavrar o jardim, né? Trabalhar nele e comer dos seus frutos e das ervas que tinham lá no jardim. E quinto, ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a punição seria a morte. Então Deus deu essas responsabilidades para ele e para Eva, claro. Então isso aqui, olha só, imagine só, irmãos, imagine só você vivendo num tempo onde tudo que Deus fala para você são 5 coisas que você tem que fazer, 4 que você tem que fazer e uma que você tem que não fazer. Era difícil obedecer a Deus? O que vocês acham? Ou hoje, com tudo isso que você vê na Bíblia aí, né? Então, era o que? Era o nível, foi o depósito que Deus deu para ele. Perceba bem essa história de Deus. Quando chegar em nós, você vai ver o nível desse depósito, como é que vai estar isso, e o tamanho da responsabilidade que nós temos hoje, que não é brincadeira. Então, e o nível da cobrança, né? Então, perceba, 5 responsabilidades o homem tinha. 4 coisas que ele tinha que fazer e uma que ele não deveria fazer, para que ele não morresse para o próprio bem dele, né? Então, essa era toda a revelação que ele tinha de Deus. Era toda a revelação da vontade de Deus que ele tinha. E a palavra-chave, então, era o quê? Era obediência. O que eles deveriam fazer? Obedecer. Só isso. Porque aqui extraímos uma aplicação para nós. Por quê? Porque não importa, queridos. Isso aqui nos prova, nos ensina, nos demonstra que não importa o quanto você sabe, se você não está disposto a obedecer. Porque não importa o quanto você sabe, se você não está disposto a obedecer naquilo que você sabe. Então perceba que muitos querem mais revelação, mas revelação para quê? Mais revelação aumenta a responsabilidade. Você quer mais responsabilidade? Você está disposto a ter mais revelação, você vai ter que obedecer mais. Você quer obedecer mais? Porque senão, não adianta você saber. Você vai saber e vai trazer condenação sobre si. Então, não adianta
Não importa o quanto você sabe, se você não estiver disposto a obedecer naquilo que você já sabe. Muitos buscam por mais revelação, porém não obedecem nem o que está revelado na Bíblia. Querem mais revelações de Deus, mas não obedecem nem o que está aqui, que já está aqui, o que já está revelado. Entende? Então precisamos rever, esse posicionamento. Obedecer a essas ordenanças aqui, para Adão e Eva, seria suficiente. Para quê? Para manter a comunhão e a aliança com o Senhor Deus. Todavia, o homem falhou. Capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Ele continua dizendo: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não foi nada disso que Deus falou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Certo? Então perceba, assim, amados, assim, da forma que nós estamos vendo aqui, a primeira dispensação chegou ao fim. Por quê? Porque o homem falhou. Foi provado e falhou. O Senhor Deus, Ele depositou a revelação da sua vontade para Adão. Abençoou o homem, proveu de tudo que o homem necessitava. Entrou numa aliança com ele e o homem falhou. Por conta de quê? Da sua desobediência. Os juízos de Deus vieram em seguida e foram maldições, além da morte espiritual e da morte física. E aí, ficamos naquela. E agora? Estaria o propósito de Deus frustrado? A história de Deus terminaria assim? O homem falhou, deu tudo errado, como é que vai ser? Como uma página de fracasso e de derrota? Será? Então, nós vamos continuar na próxima semana, em nome de Jesus. Amém? A lição central para nós dessa primeira dispensação é essa: não importa o quanto nós sabemos, se não estamos dispostos a obedecer. Não importa. Então, naquilo que tudo que Deus tem nos ensinado, nos mostrado, nos revelado, nós precisamos o quê?
obedecer. Caso contrário, nós também falharemos como mordomos. Então, aqui se foi a inocência da humanidade, aqui se foi, de uma vez por todas, a pureza, né, do homem, digamos assim, no sentido da inocência com a qual ele foi criado, né? E aí nós vamos continuar na próxima semana falando então sobre a segunda dispensação, que é justamente o que? Ele deixa de ser inocente agora, o homem, e ele se torna consciente. Então a dispensação vira, passa da primeira para a segunda, e aí Deus vai ter que, né? E aí nós vamos ver na semana que vem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a praticar tudo aquilo que nós sabemos. E olha que nós já sabemos muito, hein? No sentido de que grande é a nossa responsabilidade em obedecer ao Senhor.